Esta próxima atração é de responsabilidade de seus idealizadores. Vai começar o programa Jornal Regional. Jornal Regional. Você sempre muito bem informado. Notícias da região, do Brasil e do mundo. Jornal Regional. Apresentação: Valdir das Neves. Valdir das Neves. Bom dia. Estamos chegando no ar a partir de agora com o nosso Jornal Regional. Muita notícia e informação para você neste sábado gostoso. Hoje, dia 17 de maio de 2025, edição, 44ª edição do Jornal Regional. 44 edição do Jornal Regional. Informações, notícias com credibilidade. Agora estamos no ar a partir de agora com o seu Jornal Regional, a sua revista eletrônica aqui da Serra da Mantiqueira, Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região, agora a gente está transmitindo aí a rádio, o Jornal Regional pela Rádio Fox de São José dos Campos, não está mais na Rádio Sertão, mas também transmitindo também, nos estúdios também da Rádio Sertão FM. Estamos fazendo o Jornal Regional pela Rádio Fox, tá bom, gente? Tá sendo feito pela Rádio Fox e também transmitindo pela Rádio Sertão FM. Antes era ao contrário, a gente fazia o jornal na Rádio Sertão FM e transmitia na Rádio Fox. Agora a gente tá fazendo da Rádio Fox para a Rádio Sertão FM. O mais legal disso que o Jornal Regional é produzido em um estúdio, transmitido para todas as emissoras, online, que faz parte do grupo da Rádio Sertão FM. Você também que tem a sua rádio web, ou tem a sua rádio FM, quiser transmitir o Jornal Regional, também pode retransmitir. Esse jornal está sendo ao vivo a partir de agora, também vai ser retransmitido o reprise a partir das 8 horas da noite, também será reprisado na Rádio Sertão e também na Rádio Fox, tá bom, gente? Olha, para você que está ouvindo a gente aí em São José dos Campos, no centro de Monteiro Lobato, um bom dia e uma boa noite para quem vai ouvir, para quem vai ouvir na parte da noite, às 8 horas, 20 horas da noite, tá bom? Olha, para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM e ouvindo a Rádio Fox, o Jornal Regional, a apresentação Valdir das Neves, Associação Comunitária de Música Regional, Comunicação e Cultura. Olha, tá saindo o som legalzinho aí, a gente tivemos aí, ficamos um bom tempo parado, sem estar funcionando a rádio no ar, ficamos um bom tempo parado aí. Por problemas técnicos, a gente estava resolvendo a questão aqui de transmissão de qual as duas rádio online ia transmitir, preparando o computador para poder fazer uma transmissão legal para vocês. Estamos com programas novos, estamos aí com software novos também. Aqui parece uma nave, então a gente fica aí programando primeiro para depois a gente fazer o jornal. Mas estamos aqui para trazer notícias e informação para você. Agora são 8 horas e 5 minutinhos para você. Um bom dia, ligadinho na programação do Jornal Regional. Agora a gente tem aqui, gente, o giro de notícias para você aí. Um bom dia. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Sexta-feira, 16 de maio de 2025. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Leno Falck e você acompanha os destaques do momento. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja de aves comerciais em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Essa é a primeira vez que a doença é detectada em um sistema de avicultura comercial aqui no país, desde 2006, quando o vírus começou a circular no mundo. O mapa alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. A China suspendeu a compra de frango do Brasil. A informação foi divulgada pelo ministro Carlos Fávaro em entrevista à CNN nesta sexta-feira. Os chineses foram os maiores compradores de carne de frango do Brasil no ano passado. O
Brasil registrou 1.400.000 óbitos em 2023, número 5% menor em comparação com 2022. Os dados são das estatísticas do Registro Civil divulgadas hoje pelo IBGE. No mesmo ano, o Brasil registrou 2,5 milhões de nascimentos, uma queda de 0,7% em relação a 2022, o quinto recuo consecutivo. A taxa de desocupação no país no primeiro trimestre de 2025 chegou a 7%. Comparada ao último trimestre do ano passado, essa taxa cresceu em 12 das 27 unidades da federação e ficou estável nas outras 15. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A Mega Sena acumulou e pode pagar amanhã 68 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas deste sábado. O sorteio acontece logo em seguida às 20 horas. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Na Rádio Sertão FM, você confere tempo e temperatura. Tempo e temperatura para você aqui na Rádio Sertão FM. Olha, você que está ouvindo a gente em toda a região, obrigado pela sua audiência, tá bom, gente? Olha, muitas pessoas ouvindo a Rádio Sertão FM. Olha, hoje sim, hoje que é o dia, né? As matérias foi publicada durante a semana, né? E a gente passa aqui para você fazer aquele recaldo, né? Para você poder rever as notícias e as matérias que às vezes você está trabalhando, você não ouve, né? Você não vê na televisão, mas você pode ouvir aqui pela Rádio Sertão FM. Tá? Olha, hoje então tá acumulada aí a premiação da lotérica. Quem quiser fazer, né? É só procurar lá o nosso amigo lá, o Maurão também tá ouvindo. O Maurão, você tá ouvindo a rádio, que bom, obrigado pela sua audiência, tá bom? Para fazer o jogo da Mega Sena é só procurar o Rubens, né? Isso mesmo? Aí sim, brincadeiras à parte, né? Olha, agora são 8h09 aqui na Rádio Sertão FM. Para você que está ouvindo a gente em toda a região, o tempo e temperatura. Olha, para você que está ouvindo a gente, hoje amanheceu gostoso, né, gente? Olha, hoje tá 15 graus, né? 15 graus, chuva 0%, umidade do ar 97%, vento a 3 km por hora. A mínima vai chegar a 14 graus e a máxima vai chegar 26 graus, né? A máxima vai chegar a 26 graus. Olha, amanhã, como eu sempre falo aqui, né? Pra você que ouve a Rádio Sertão FM e ouve a Rádio Fox, domingão nublado, tá, gente? Domingão nublado, chuva aí 10%, umidade do ar 67%, vento a 3 km por hora, tá? A mínima vai estar 14 graus, né? E a máxima vai estar 26 graus. Segunda-feira, gente, segunda-feira é dia de pegar no batente, né? Segunda-feira é dia de pegar no batente. Segunda-feira também, gente, segunda-feira de sol, tá? Chuva 10%, umidade do ar 61%, vento a 3 km por hora, então vai vir aquele friozinho, né? Olha, vai estar 13 graus, entre 10 e 13 graus na parte da manhã, depois chega a 27 graus. Na terça-feira também de sol, a mínima vai estar 14 graus, a máxima vai estar 27 graus. Chuva 0%, umidade do ar entre 60% e 65%, vento a 5 km por hora. E pra gente encerrar aqui a previsão do tempo, quarta-feira, gente, de sol também, chuva 0%, umidade do ar 65%, vento a 5 km por hora. A mínima vai estar entre 16 graus e a máxima vai estar 26 graus. Esse daí é o tempo e temperatura. E agora você fica também com o tempo e temperatura aqui da nossa reportagem aqui, né? Que sempre trazendo para você, o tempo seco, né? Mais ou menos também predomina aí no fim de semana aqui para você na Rádio Sertão FM. O fim de semana deve ser de tempo seco e temperaturas amenas na maioria das regiões do Brasil. Há chances de chuva apenas em algumas áreas do norte e no litoral do nordeste. A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Deise Moraes, detalha. Segue com maiores acumulados na região norte e nordeste, principalmente em áreas do Amazonas, Amapá, Pará, norte do Pará, norte do Maranhão, do Piauí, do Ceará e também em áreas do Rio Grande do Norte, litoral do Rio Grande do Norte até a Bahia. Ali no nordeste, no litoral que vai desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, a gente tem acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros durante o final de semana e também algumas áreas pontuais da região
região norte, principalmente ali no Amapá e no Amazonas, podendo chegar a esse acumulado na casa de 60 a 90 milímetros. As demais regiões devem ter temperaturas amenas e poucas chances de chuva. Temperaturas pela manhã em áreas da região central e também do sudeste, com poucas chances de elevação, e também entre a região nordeste, interior da região nordeste, com a temperatura chegando na casa dos 35 graus no interior, sem previsão de chuva. Já no domingo, destaque para a entrada de uma frente fria no sul do Rio Grande do Sul, que pode provocar chuva no fim do dia. Agência Rádio Web, com a previsão do tempo, Renê Almeida. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Notícias com credibilidade para você aqui na Rádio Sertão FM, você ouvindo sempre o melhor da informação. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região, muito obrigado pela sua audiência, tá, gente? Olha, você ligadinho também, né? A gente sempre tá falando aqui, daqui a pouco tem notícias e informações regionais para você. Agora tem notícias do Brasil e do mundo. Olha, tem aí notícias para você do Indicadores do Agro, gente. Olha, os Indicadores do Agro aí, né? Sobre violência sexual, também política da capital, e temos também notícias de informações aí internacional, né, gente? Olha, para você que está ouvindo aí, o giro de notícia do Brasil e do mundo, a carne e o café, gente, o suco puxa aí o superávit de 6,7 bi no agro paulista, tá, gente? Tá puxando bem aí, né? Também colocando aí o café e a carne, o suco que aumentou bastante. Notícias do Brasil e do mundo para você agora na Rádio Sertão FM, são 8 horas e 14 minutinhos aqui para você. Notícias do Brasil e do mundo. Jornal Regional. Indicadores agropecuários, com Diego Brião. Soja. Os contratos futuros de soja encerraram a quinta-feira em queda nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, os contratos com vencimento em julho terminaram o dia negociados a $10,51 por bushel, com perdas de 26,50 cents. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico no Brasil. Estado do Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande, R$117. Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$114. Mato Grosso, Rondonópolis, R$120. Bahia, região oeste, R$116,38. Goiás, Rio Verde, R$113. Santa Catarina, Pinhalzinho, R$118. E Rio Grande do Sul, Nonoai, também R$118 por saca de 60 quilos. Milho. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico. Paraná, Pato Branco, R$58. Mato Grosso, Rondonópolis, R$70. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, R$59. Goiás, Jataí, R$64. E Rio Grande do Sul, Chapada, R$61 por saca de 60 quilos. Boi gordo. Mercado de boi gordo em São Paulo, na B3. Os contratos com vencimento em maio fecharam a quinta negociados a R$302,75 por arroba. Mercado físico, Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, média semanal, R$10,50 por quilo. Café. Em Nova York, nos Estados Unidos, os contratos futuros de café arábica com entrega em maio terminaram a quinta-feira negociados a 384,85 cents de dólar por libra-peso. No Brasil, na B3, os contratos futuros de 60 quilos do café arábica com entrega em setembro fecharam o dia negociados a $475,80. Valor por saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, bebida dura corrida no mercado físico. Minas Gerais, Varginha, R$2.540. Bahia, região oeste, R$2.523. E São Paulo, Franca, R$2.600 por saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York.
Os contratos com vencimento em julho terminaram a quinta negociados a 65,43 cents de dólar por libra-peso. Valor do algodão em pluma por arroba, Mato Grosso Sorriso, R$137,44 e Bahia, região oeste, R$135,33 por arroba. Trigo. Valor por saca de 60 quilos do trigo em grão PH 78 no mercado físico. Paraná Ubiratã, R$80 e Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, R$73 por saca de 60 quilos. Arroz. Valor por saca de 50 quilos do produto em casca. Santa Catarina, Rio do Sul, R$70 e Rio Grande do Sul, média estadual, R$74 por saca de 50 quilos. Indicadores agropecuários com Diego Brião. Produção, Agência Rádio Web. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. O agronegócio paulista manteve um ritmo positivo nas exportações e fechou o primeiro quadrimestre de 2025 com superávit de 6,72 bilhões de dólares na balança comercial. De janeiro a abril, o setor exportou 8,7 bilhões de dólares e importou 1,98 bilhão de dólares. O bom desempenho foi impulsionado principalmente pelos embarques de carne bovina, suco de laranja e café. Este último com crescimento de quase 64% em relação ao mesmo período de 2024. Os números fazem parte de um levantamento da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, vinculada à Secretaria de Agricultura. A China continua como o principal destino dos produtos, com destaque para a soja, carne e celulose. Já os Estados Unidos aumentaram significativamente as compras de café, carnes e produtos florestais. São Paulo lidera entre os estados brasileiros na exportação de produtos do agro, com 16,5% do total nacional. No Brasil, o setor como um todo acumula superávit de 45 bilhões de dólares neste início de ano, reforçando sua importância para o equilíbrio da balança comercial. Produção e reportagem, Agência Rádio Web. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Bom dia para você ouvindo a Rádio Sertão FM, a Rádio Fox, o Jornal Regional. Olha, para você que está ouvindo a gente, notícias do Brasil e do mundo, muito obrigado pela sua audiência, tá, gente? Você curtindo a gente em toda a região, né? Estamos trabalhando aqui, trazendo informações e notícia para você. Continuando com o giro de notícias, né? Do Brasil e do mundo aqui na Rádio Sertão FM. Bom dia para você. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Você ouve agora Política Capital, o programa da Agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago. Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E enquanto o governo vê-se obrigado a torear a crise do INSS, que muito provavelmente deverá terminar numa comissão parlamentar mista de inquérito, um outro problema surge ali no entorno do governo federal, que é a história da tal fala de Janja da Silva, Rosângela da Silva, primeira-dama do país, vazada numa conversa com o presidente da China, Xi Jinping, na recente viagem que o presidente Lula fez àquele país. Como se sabe, num almoço, num jantar privado onde estavam muito poucas pessoas, uma fala de Janja, numa conversa com Xi Jinping, vazou. Uma fala na qual ela fazia críticas à rede social TikTok, que é uma rede social de origem chinesa. Isso, segundo a versão que vazou, provocou constrangimentos. Aí é que vem os dois problemas dessa história toda. A primeira questão é relacionada ao papel
que Janja tem no governo. Janja não aceita ficar naquele figurino tradicional de primeira-dama, enfim, que ali fica mais calada, é mais uma peça decorativa do governo. Ela tem posições próprias, tem todo o direito de ter essas posições próprias, é uma mulher moderna, e aí não aceita esse figurino aí. Só que isso gera um primeiro problema. Qual é o papel de Janja no governo? Quando ela faz um comentário num encontro privado, quem está fazendo esse comentário é a cidadã Rosângela da Silva, Janja, ou aquela é uma posição do governo? Isso não ficou muito bem resolvido e isso acaba gerando, vez por outra, algum tipo de constrangimento. Mas o maior problema que decorre do vazamento dessa história é justamente essa história ter vazado. Isso irritou profundamente o presidente Lula e isso demonstra o alto grau de intriga palaciana que Lula vai precisar resolver. Há um problema muito sério ali que leva um ministro próximo a ele a vazar uma história dessa com o intuito, claro, de tentar enfraquecer o papel de Janja. Só que nesse caso acaba enfraquecendo o papel de Lula. Esse sempre é o propósito, sempre é o que acontece com essas intrigas palacianas. Intrigas palacianas sempre existiram. Elas são, por exemplo, o tempero de todas as tragédias de William Shakespeare. Só que essa é a palavra correta. Quer dizer, quando as intrigas são grandes demais, são fortes demais, elas, como na peça de Shakespeare, acabam em tragédia. É isso que Lula vai precisar resolver para evitar que a atual intriga palaciana também acabe em tragédia. Isso daí é o que nem Lula, nem ninguém no país deseja. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise, a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima. Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. Participe você também do Jornal Regional, enviando suas perguntas, tirando suas dúvidas. Nosso telefone 12-99129-8460. Rádio Sertão FM, o jeito diferente de ser rádio. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Notícias com credibilidade para você aqui na Rádio Sertão FM. Olha, você ouvindo a gente em toda a região, né? Da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, metropolitano, né? Olha, será que a Janja tá querendo sair para presidenta da República, né? Pode ser que ela tá querendo parecer aí, né? Pelo que a gente vê. Olha, o Partido dos Trabalhadores só tem o Lula no momento, né? Se o Lula bater as botas a qualquer tempo, a gente não deseja isso para ninguém, mas quem que ficaria no lugar do Lula, né? Se o Lula saísse de cena? Não tem ninguém, né? O Haddad não tem nenhum competente, uma pessoa competente do PT para ficar no lugar do Lula, para fazer o que o Lula faz com o nosso país, né, gente? Todo mundo sabe o que ele faz com o nosso país, né? Todos têm problemas, né? Então, assim, nenhum nem outro, mas aí fica aí a pergunta pra você: quem ficaria no lugar dele? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Com certeza o PT acabaria, né? E agora, como é que fica a situação do nosso NPS, né? Estão dizendo aí, né, gente, nas redes sociais que o NPS vai acabar. Quem somos nós que pagamos aí o NPS, né? Olha, tamo aí num buraco sem fundo, a verdade é essa. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região do Vale do Paraíba, muito obrigado. Olha, notícias para você, informações, vem diretamente da agência web, né? Da agência Rádio Web de Brasília. Também temos aí parceria com a Mais News. Obrigado a Mais News, muitos anos aí, há mais de 8, 9 anos participando aqui na Rádio Sertão FM, trazendo informações e notícias pra gente aqui também na Rádio Sertão FM. Muito obrigado a Mais News e também a agência Rádio Web, que traz as informações pra gente durante toda a semana e a gente reprisa aqui pra você no sábado. Olha, esse jornal tá sendo transmitido ao vivo agora pra você, são 8 horas e 26 minutos, e a partir da noite também, gente, pra você que vai ouvir à noite, uma boa noite pra você, e pra você que tá ouvindo agora, um bom dia, tá? Também será reprisado às 8 horas
da noite aqui para você na Rádio Sertão FM e na Rádio Fox, tá bom? O nosso jornal regional é feito pela Rádio Fox Web, a música do mundo inteiro. Você ouve os melhores flashbacks, música dos anos 70, anos 80 e 90. A Rádio Sertão FM agora só toca música raiz. Para quem gosta de ouvir uma boa música sertaneja e música raiz, você tem que acessar o www.radiosertãofm.com.br, tá, gente? Também pode ir na Google Play também, né? Vai lá na Google Play que você pode abaixar também lá o aplicativo da Rádio Sertão FM de Monteiro Lobato, tá, gente? Tem outras Rádio Sertão FM no Brasil afora, mas a de Monteiro Lobato. E a Rádio Fox de São José dos Campos é fácil você encontrar. Você acessa www.radiofoxfmweb.com.br, tá, gente? São José dos Campos, que você vai encontrar aí a Rádio Web tocando muito flashback pra você, muita música pop, música selecionado a dedo, tá, gente? Olha, quero falar pra vocês aqui que a gente vai para o nosso apoio cultural, né? Quero mandar um forte abraço aí, os nossos patrocinadores aí, o Alencar do Pesqueiro, né? O Bela Vista, você saindo ali de Monteiro Lobato pela rodovia, sentido, né? A Pedavi, sentido São Francisco, você subiu a serra, começou a descer ali pertinho, ali uns 6 quilômetros, 5 e pouquinho, né, Alencar? Um forte abraço, Alencar, um bom dia, o nosso patrocinador aqui da Rádio que tá ajudando a gente a fazer esse trabalho que a gente tá realizando aqui, né? Você pode chegar lá, que com certeza, você falar que ouviu aqui na rádio Fox, na Rádio Sertão FM, ele vai dar um descontaço pra você, tá bom? Chega lá e fala, ô Alencar, eu ouvi o Valdir falando que você vai dar um desconto pra mim se eu almoçar aqui. Com certeza ele vai dar um desconto, tá bom? Olha, mesma coisa também você ir lá no Depósito Buquira, que fica ali na praça de Monteiro Lobato, no centro de Monteiro Lobato, né? Do ladinho do Mercadinho Visconde ali, tem ali o César, fala com o César também. Olha, César, eu ouvi o Valdir falando no jornal que você vai dar um desconto pra mim. Com certeza ele vai dar um descontaço pra você na sua compra lá no Depósito Buquira. Olha, nossos apoios culturais são 8h28. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você aqui na Rádio Sertão FM. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Agora são 8h29 para você, um bom dia. Você está ouvindo Jornal Regional, notícias com credibilidade. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Jornal Regional. Jornal Regional. Direção-geral, Valdir das Neves. Depósito Buquira, no centro de Monteiro Lobato, ao lado da Praça do Coreto. O melhor preço. Entregue em Monteiro Lobato e região. Vai construir ou reformar? O que você precisa, você encontra no Depósito Buquira. Depósito Buquira, Rua Abílio Pereira Dias, número 91. Informações 3979-1226. 3979-1226. Depósito Buquira. Música do mundo inteiro em uma só rádio. Fox FM Web, São José dos Campos. Procurando um lugar gostoso, aconchegante, para fugir do estresse do dia a dia? Então conheça o Restaurante Pesqueiro Bela Vista. Frango caipira, filé de tilápia, costelinha de porco, carne de porco na lata e alcatra parmegiana. E você pode fazer a confraternização ou evento aqui no Restaurante e Pesqueiro Bela Vista. Restaurante Pesqueiro Bela Vista, Estrada Monteiro Lobato, a São Francisco Xavier, quilômetro 10, número 100, no Cafundó. Restaurante Pesqueiro Bela Vista. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Você está ouvindo Jornal Regional pela Rádio Sertão FM. Apresentação Valdir das Neves. Nós somos a Fox FM Web, São José dos Campos, São Paulo.
moderna, do jeito que você merece. 24 horas, todo tempo, com a melhor programação. Rádio Fox FM Web. O mundo mais perto de você. Estamos de volta com o programa Jornal Regional. Notícias regionais. Notícias regionais para você aqui na Rádio Fox de São José dos Campos e também na Rádio Sertão FM de Monteiro Lobato. Olha, para você que está ouvindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. Olha, são 8h32 minutinhos, notícias e informações para você regionais aqui na Rádio Fox FM, no Jornal Regional. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região aí, muito obrigado. Se você estiver ouvindo um barulhinho assim no fundo, não esquenta não, tá, gente? Não esquenta não, porque a gente tá aqui nos estúdios da Rádio Fox, que os equipamentos são antigos, né? Só para você ter uma ideia, como a gente gosta de mexer com rádio, a mesa que eu estou usando aqui era a mesa do Antônio Leite, era uma das mesas dos equipamentos que o Antônio Leite usava na rádio dele, na Planeta Diário FM, na Super Rádio. Ele trabalhou muitos anos na Super Rádio, a gente depois montou a Planeta Diário FM, né? Só pra você ter uma ideia, a mesa que tá aqui é a mesa que era dos estúdios deles, né? Não sei aonde ficava lá, ficava em algum lugar lá no estúdio, mas é a mesa deles, né? Que eu comprei com o nosso grande amigo Giló, que trabalhou muitos anos com ele, né? O Giló agora tá na Cultural FM, um forte abraço, Giló. Cultural FM é uma rádio comunitária que fica no Jardim Paulista, lá do pessoal do Zé Mira, né? O pessoal deve conhecer. Então, assim, temos raiz aqui, né? Temos plantado com a raiz. Então, se tiver um chiadinho, não esquenta não, que é a mesa do Antônio Leite ainda aqui, há muitos anos atrás, né? É raiz. Olha, pra você que está ouvindo a gente, né? A gente tem muita tecnologia aqui, alguma coisinha antiga, né? Se ficar um cabinho antigo, assim, uma mesa antiga, já dá um ruidinho, né? Mas se você colocar tudo zero bala, para. Mas se Deus quiser, a gente chega lá, né? Quando os estúdios da Rádio Sertão FM foi montado no centro de Monteiro Lobato, olha, só para vocês ficar sabendo aí, eu quero falar rapidamente para vocês, para não atrasar aqui as notícias e informação, tem bastante notícia ainda. A nossa documentação da associação, né, da Rádio Sertão FM, já estamos caminhando aí para 12, 13 anos já, né? A nossa documentação, ela já saiu, né? Foi lançada no Diário Oficial, tudo que eu falei pra vocês há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás, porque a gente ficou um bom tempo sem fazer jornal desde o ano passado e voltamos agora, por causa de questão de equipamento, mas a documentação da rádio já está, gente, né? Tá para sair, né? Tava na Casa Civil e da Casa Civil o presidente aí assinando aí, né? O responsável assinando aí, né? Da presidência assinando, vai para a Câmara. Daí a gente já pode pedir aí a licença provisória para poder colocar a rádio no ar. Daí a gente vai começar a montar o estúdio, comprar os equipamentos novos, né? Para poder a gente começar a funcionar a rádio aí em Monteiro. Você que está ouvindo a Rádio Sertão FM em qualquer lugar aí da região, quer contribuir com a Rádio Sertão FM, contribui com a gente aí, você ajuda, a rádio é comunitária. Você que está ouvindo aí, notícias e informações que a gente traz para você, questões de festas, né, do bairro, da região. A rádio ajuda e a comunicação é muito importante, né? Uma forma diferente, porque hoje a rádio FM, ela nunca morreu, mas ela mudou muito, né? Ela tá meio ultrapassada, vamos dizer assim, mas hoje a tecnologia é outra. Hoje a gente fala aqui, a gente trabalha como FM, né? Mas só que a gente é web, a gente transmite para o Brasil e para o mundo. Tem ouvintes ouvindo a gente em toda a região do Brasil, né? Da região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, do Brasil e do mundo, né? Temos aí ouvintes que ouvem a Sertão FM mesmo, temos ouvintes que ouvem a Rádio Sertão FM lá na Alemanha, né? Um forte abraço, Amanda. Tem o pessoal que ouve aí nos Estados Unidos, curte a programação da Rádio Sertão FM, gosta da programação que é dentro de Monteiro, mata a saudade, né? Então, assim, não tem limite, né? A burocracia para você montar uma estação de rádio FM é muito grande, gente, é muito grande. Se você tiver aí mais de 1 milhão aí, né? Uns 2 milhões aí, você consegue comprar uma nativa aí, vamos dizer assim, uma ótima FM, e você coloca no ar. Você compra a concessão e vai embora. Agora, para você montar uma rádio comunitária, é a pior coisa que tem. Como rádio também é educativa também, é um pouco mais forte, mas é tudo burocrático, é muito burocracia. A gente tá conseguindo aí montar a rádio, né? Aí no centro de Monteiro Lobato, nos empurrões, tá, gente?
no peito mesmo, né? Não temos nenhum político envolvido nisso, graças a Deus, né? Independente que tem que o presidente assinar, porque ele tem que assinar um documento lá, que é ele que tá lá agora, né? Tá difícil, tá demorando, não sei se vai ser ele não, mas estamos brigando, correndo atrás. Olha, 12 anos de luta, eu falei, enquanto eu não colocar essa rádio no ar, eu não vou parar, eu não vou cegar, eu quero que essa rádio entre no ar em Monteiro, uma rádio legalizada. Nunca teve um emissor legalizado em Monteiro e agora temos duas, né? Tem a do nosso amigo Luiz Tadeu, e agora temos aqui do centro, que eu sou responsável por ela. Olha, um forte abraço aí, o nosso amigo Luiz Tadeu também, que é um grande personagem dessa história também. Eu e ele estamos na luta há muito tempo, né, Luiz? Um forte abraço, Luiz, aí também, que olha que correria, a gente tava tentando, ele montando lá, eu tentando aqui, no fim liberou as duas, né? Então assim, muita luta, muita assistência. Fala, mas pra que você quer isso? Não, a gente quer deixar um legado em Monteiro, né? A rádio, ela traz melhorias pra comunidade, né? Ela traz melhorias. Eu falei pra vocês um tempos atrás, a questões da Bandeirante, a gente fez muita reunião através da rádio, foi pela rádio que o Marcos Scarpa colocou toda essa rede moderna que você vê aqui, ó, saindo da Juca de Carvalho, né, pegando aí perto da mineradora, da pedreira, subindo pelo Turbo, São Francisco, Monteiro Lobato. Isso daí, gente, é melhorias feito por reuniões que a gente fez através da rádio. O Marco Scarpa ajudou muito, melhorou muito, muita reclamação tinha na Bandeirantes, muito, e acabou, né, gente, acabou. Agora a energia é difícil acabar, quando dá algum imprevisto, né, mas é difícil acabar. Temos internet de fibra já na nossa região, então é através de um forte abraço aí, o Fabiano da Heaven Sys também, né, vou lembrar o Fabiano aí, que sempre tá dando apoio pra gente aqui também, nas transmissões, né, um forte abraço ao Fabiano. Então assim, a gente através de reuniões que a gente consegue as coisas, e a rádio leva o nome. Então, quando tem a rádio emissora, ajuda bastante, né? Olha, você que é político aí, eu quero falar pra você, né? Agora notícias regionais pra você aqui, ao nosso excelentíssimo, né, responsável pela cidade de São José dos Campos, né? As nossas estradas rurais, eu já fiz pedido, né? Já fiz pedido para vocês várias vezes, protocolo. As estradas nossas tá muito ruim. A gente teve reunião ano passado com o prefeito mais perto de você, aí, né, antes da eleição, né? Bem antes da eleição, a gente teve aí reuniões com vocês para melhorar a estrada, e até agora nada, gente. Até agora nada. É uma falta de respeito. Vieram esse dia, deram uma roçada que tava precisando, gente. Não é passar a máquina uma vez por ano, eu já falei pra vocês. Não é passar a máquina uma vez por ano, não. Vocês têm que manter a estrada bem arrumada. A estrada nossa tá muito ruim, né? A estrada nossa tá muito ruim, não tá boa. E até quando que vai ficar essa situação de estrada nossa? Será que nós tem que acionar o Ministério Público, né, através da rádio, acionar o Ministério Público, acionar a Defensoria Pública, pra vocês poderem vir arrumar logo a estrada? Até quando a gente vai esperar? Porque aqui não tem muitos leiteiros que carregam leite, né? Deve ser isso, porque lá pro lado do São João, Jaguari, Casca Quebrada lá, tem a estrada lá é bem arrumada. Por que ela é bem conservada? Porque os caras, né? Os pessoal que tira leite, né? Os responsáveis que tiram leite lá ficam em cima da prefeitura para arrumar, né? Aqui também a gente tem o pessoal que faz queijo, o pessoal que faz linguiça, o pessoal que tira leite, é pouco, mas tem ainda, né? Na nossa região. Olha, quero dizer para você que está ouvindo a Rádio FM, sindicato, gente, olha, o sindicato descarta paralisação do transporte público no Vale, tá, gente? Ele descarta, publicação feita ontem, né? As empresas aqui da região nossa aqui do Vale do Paraíba, né? O sindicato dos condutores do Vale do Paraíba negou nessa sexta-feira, que foi ontem, gente, os rumores de uma possível paralisação do transporte público na cidade de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e Caçapava. Estou meio assustado aí com essa questão do NPS, né? Deve ser isso. De acordo com a entidade, informação falsas estão sendo divulgadas sobre uma suposta greve em razão da campanha salarial. O sindicato afirma que as negociações com as empresas seguem o andamento, até o momento não há qualquer paralisação programada. Quero dizer para vocês o seguinte, você que está ouvindo a Rádio Sertão FM, a Rádio Fox e o Jornal Regional, esses cobradores que estão entrando de jovens aprendizes, quanto que a empresa não está ganhando em cima disso? Porque eles estão pagando um salário bem pequenininho para esses meninos que estão começando agora, né? Todo mundo quer ter o primeiro emprego e eles estão dando oportunidade, pagando um salário bem baixinho, para eles, e os motoristas que ganham bem, né? Os motoristas que ganham bem, ganhavam bem, muitos não estão mais na empresa, tem muita molecada nova trabalhando aí, que não tem experiência, tá? Eu posso falar isso para vocês, eu não só faço o trabalho aqui da rádio, mas também tenho meu serviço particular meio de semana, eu sou motorista profissional, né? A gente encontra com esses ônibus aí nas estradas aí, gente, eles andam fazendo curva aqui pro meio da estrada, é fora de sério, né?
né? Não tem noção nenhuma. Muitos aí é filho de motorista que aprendeu a trabalhar, mas não tem experiência em estrada como muitas pessoas, como a gente tem experiência, já rodamos bastante, já viajamos bastante, né? Então assim, a empresa paga pouquinho para esses meninos aí, paga pouquinho, né? E deixa de pagar o salário certo, que é para pagar para os outros. Mas olha, de acordo com a entidade, informações falsas estão sendo divulgadas, né? O sindicato afirma que as negociações com as empresas seguem o andamento e até o momento não há qualquer paralisação programada, né? Em nota, o sindicato orienta os trabalhadores e a população a não acreditar em boatos e destaca que qualquer alteração será comunicada de forma oficial por meio de suas redes sociais, tá bom, gente? Esse daí é o comunicado, então, que não vai haver paralisação aí das empresas de onde Jacareí, São José dos Campos, tá bom? Olha, notícias para você aqui na Rádio Sertão FM, agora tem notícias internacional para você. Um bom dia. Internacional. O governo de Javier Milei na Argentina vai endurecer as regras para a entrada de estrangeiros e restringir a imigração no país. Comunicado divulgado nesta quarta-feira afirma que a Argentina passará a exigir o pagamento pelos serviços de saúde para residentes transitórios, temporários e irregulares. Turistas também terão que apresentar um seguro médico ao entrar no país. Além disso, universidades públicas estarão autorizadas a cobrar mensalidades de estudantes estrangeiros. Segundo o governo Milei, o objetivo das medidas é conter o gasto público e direcioná-lo aos contribuintes argentinos. A professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Regiane Bressan, avalia: o decreto se inspira no governo de Trump na medida em que também pretende constranger a imigração e, claro, conter os gastos públicos. Além disso, fica muito evidente como Milei quer evitar a entrada livre no seu país, porque ele decretou que nenhum estrangeiro condenado poderá entrar no país. Aqueles estrangeiros que cometerem qualquer crime em território argentino serão deportados, independente da pena. De acordo com o governo, apenas em 2024, o atendimento médico a estrangeiros em hospitais públicos gerou um gasto de cerca de 114 bilhões de pesos, o equivalente a 57 milhões de reais. Outra medida que consta no comunicado é que a Carta de Cidadania, documento para a residência permanente no país vizinho, será concedida somente a quem comprovar 2 anos de residência contínua ou tenha feito um investimento relevante na Argentina. Para a professora, as novas regras devem acelerar a saída de estrangeiros do país. Muitos estrangeiros vêm decidindo abandonar o país depois de sofrerem os impactos das mudanças da economia feitas desde o início do governo de Javier Milei. Aliás, dentro da comunidade brasileira, muitos já decidiram deixar o país devido à explosão no custo de vida. Ou seja, nesses últimos anos houve um aumento substantivo no valor do aluguel e nas contas cotidianas, como água, luz e inclusive o gás. Levantamento de 2023 do Ministério das Relações Exteriores do Brasil estimou que mais de 90 mil brasileiros viviam na Argentina. No ano passado, 22% dos turistas que visitaram o país eram provenientes do Brasil. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Renê Almeida. Foi no sufoco que o Corinthians venceu o Racing do Uruguai na noite de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Placar magro, 1-0, gol de Matheus Bidu, já no fim da partida. Mas resultado que faz com que o Timão suba para a segunda colocação do Grupo C e no momento está indo para os playoffs da competição. Dorival Júnior mexeu um pouco na equipe, como por exemplo, iniciou a partida com Yuri Alberto no banco de reservas. Para o treinador, o desgaste físico é muito grande
e que foi e vai continuar sendo importante rodar o elenco. Essas mudanças, elas vão continuar acontecendo. Por quê? Porque uma sequência muito grande nos tira a possibilidade de resultados melhores. Você se lembra a nossa atuação no Rio de Janeiro contra o Flamengo? Então o que nós queremos é evitar que voltemos a ter uma atuação como aquela. Eu acho que o Yuri, nós tínhamos aí uma semana muito pesada. Outro brasileiro que venceu foi o Atlético Mineiro, que bateu o Caracas da Venezuela por 3-1 e agora vai decidir a classificação para as oitavas de final em casa diante do Cienciano do Peru. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana. No Jornal Regional, é hora de esportes. É hora de esportes. A penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores encerrou e nesta quinta-feira todos os brasileiros venceram. O Internacional teve um jogo muito importante diante do Nacional do Uruguai e bateu por 2-0. Agora o Colorado assumiu o segundo lugar do grupo. Roger Machado falou sobre as estratégias que usou para montar a equipe. Gostou do que viu em campo. A estratégia, de colocar uma formação, com, na minha opinião, um volante, 2 meio-campistas que transitam no campo, era a gente ter mais gente no meio, e fortalecer na hora da nossa construção e ampliar o campo com os 2 laterais. Nós tínhamos a desconfiança que o Nacional tiraria um dos zagueiros, e isso nos daria a oportunidade de chegar pelos lados com alguma urgência, mas acima de tudo eu acho que a gente competiu no nível de excelência e a vitória foi merecida, E nesse grupo F, que é o do Internacional, temos 2 brasileiros, além dos gaúchos, o Bahia também quer seguir na competição. Acontece que um brasileiro vai ficar pelo caminho, já que na última rodada teremos Inter e Bahia. Para o Colorado, um empate garante o time nas oitavas. Para o Bahia, só restou vencer. Outro que entrou na zona de classificação foi o Flamengo, que venceu a LDU por 2-0 no Maracanã e agora é vice-líder do grupo C. O rubro-negro precisa vencer a última partida contra o Deportivo Táchira da Venezuela para garantir a classificação. E em uma situação bem mais tranquila está o Palmeiras, que já está classificado e venceu mais uma, 2-0 em cima do Bolívar. O Verdão sobrou no grupo G, tem 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Cerro Porteño, e tem grandes chances de ser o melhor time da fase de grupos. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniela Esperon. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Notícias com credibilidade para você aqui na Rádio Sertão FM. Olha, você ouvindo a gente em toda a região da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, muito obrigado. Aí o litoral norte também, Olha, agora tem aí uma notícia muito importante para você que demora um pouquinho mais, mas você vai ouvir aqui pela Rádio Sertão FM. O direto da redação hoje é da agência Rádio Web, tá, gente? Com a Érica Braz falando para você, falando sobre o MDS, gente, para você ficar aí ciente do que tá acontecendo. Olha, os vereadores de São José dos Campos também, falar essa matéria rapidinho pra vocês. O vereador de São José dos Campos aprova mudança na destinação das áreas públicas, tá, gente? Olha, os vereadores de São José dos Campos aprovaram 5 projetos na sessão de quinta-feira, dia 15, entre eles a proposta da emenda à lei orgânica do município, PELOM 1/2023, encaminhada pelo executivo, que alterar o artigo 258 da lei orgânica do município de 1990 para viabilizar a mudança de destinação de áreas públicas como a instituição, loteamento e aprovação de segundo turno. Contou com 15 votos favoráveis a 6, tá? Votado em 2 turnos, gente. A proposta recebeu 14 votos favoráveis em 7 contrários em primeiro turno. Durante as 18, às 18 aí, aos 18, sessão ordinária de 10 de abril, a aprovação requer voto favorável de 2/3 dos vereadores, tá, gente? No caso aí, dos 21, nos 2 turnos com intervalo mínimo de 10 dias. No ano passado, a Câmara aprovou a lei complementar 682/24, que estabelece a hipótese de alteração por venda
alienação, tá? E permuta, exemplo de construção de moradias em programa habitacional e obras de mobilidade urbana, alargamento e conexões viárias, exigida e compensação da área desafetada, tá? No caso aí, gente, também foram aprovadas aí, né? Formas unânimes, outros 4 processos, realização anual da Agrotec, Fórum Internacional da Tecnologia do Agronegócio, sempre no mês de setembro, a concessão do título do cidadão joseense, além das 2 denominações de área de lazer e verde. Olha, para você que está ouvindo a Rádio FM, tem muitos lugares aí que a Prefeitura de São José dos Campos está legalizando, tá? Entregando os documentos em mãos, tá? Você entrar no site da Prefeitura de São José dos Campos, você vai ver essas reportagens aí, muita reportagem durante a semana nos jornais aí, do prefeito falando aí das melhorias aí. É o pessoal que estava pedindo documento, tá muitas áreas sendo já aprovadas aí, que bom, né, gente, né? Também ele falou esses dias, né? Eu ouvi numa outra emissora, ele falando das legalizações das casas na beira da represa do Jaguari ali também, que do outro lado de Garatá parece que é tudo legalizado, né? Vendo essas questões para legalizar aqui. Agora tem um direto da redação para você aqui na Rádio FM, né? Com a nossa repórter da Rádio Web, Érica Braz, falando do MDS para você. A você aí, um bom dia. Fala MDS! Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. A regra de proteção do Bolsa Família ajuda quem aumentou a renda, mas ainda não tem uma situação financeira que permita a saída imediata do programa. Ela funciona assim: se a renda da família aumenta um pouco e passa do limite para receber o Bolsa Família, ela não perde o benefício imediatamente. Essa regra garante que as famílias continuem tendo a transferência de renda por um período determinado, até que não precisem mais do benefício. É uma segurança para que elas não fiquem desamparadas até atingir uma estabilidade econômica, evitando um efeito de entrada e saída constante do programa. As normas da regra de proteção foram modificadas recentemente e a secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino, é a convidada deste episódio para nos contar sobre essas mudanças. Secretária, bem-vinda, obrigada pelo seu tempo de vir aqui nos atualizar sobre a regra de proteção. Olá, Érica. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e levando uma informação de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras, principalmente os beneficiários do programa Bolsa Família e de pessoas que estão no cadastro único. E também evitando fake news, né, secretária? Sem sombra de dúvidas. A informação correta é um ouro que chega na vida de cada um para que realmente entenda o que está acontecendo. Porque além da importância disso, de você ter a informação correta, a gente combate o fake news, as mentiras que circulam tão rápido e com uma extensão muito grande que prejudica tanto o nosso país, né? Então vamos circular a informação de verdade. Secretária, para quem ainda não conhece este mecanismo, que é a regra de proteção, a senhora pode nos explicar o objetivo dela? Então, como você bem falou, a regra de proteção, ela nasceu principalmente para estender uma proteção a mais para essas famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família e que entram no mercado de trabalho. Então, o governo federal tem essa preocupação muito grande de fazer com que o fortalecimento dessa pessoa no mercado de trabalho, que ela realmente aconteça, né? E aí, a regra de proteção do programa Bolsa Família, ela é prevista no artigo 6º da lei número 14.601 de 2023. E ela objetiva conferir, sabe, a todos os beneficiários do programa Bolsa Família, essa extensão da segurança, que é uma renda que, além da renda do programa Bolsa Família, ela vai ter a renda da sua carteira assinada. Então, a regra de proteção significa o quê? Muita gente acha que se assim que assinar a carteira, já perde logo o benefício do programa Bolsa Família. E isso não é verdade. É muito importante que toda família que é beneficiária do Bolsa Família, que não tenha medo de entrar no mercado de trabalho, de assinar a sua carteira por medo de perder o benefício do Bolsa Família. Então, a regra de proteção, ela nasceu exatamente para dar uma proteção a mais para essa família, fazer com que essa família, ela entre no mercado de trabalho, assine a sua carteira assinada, porque além de toda a importância de você ter uma carteira assinada, você pode continuar assim no programa Bolsa Família. Se você assina a sua carteira e você tem uma renda que é a renda de entrada de R$218,
a 706, você permanece no Bolsa Família, assina a sua carteira e fica com a renda da carteira assinada e de 50% do benefício do Bolsa Família. E se perde o trabalho depois por algum motivo? Volta no CRAS, atualiza o seu cadastro e, estando na regra de proteção, você volta automaticamente a receber os 100% que recebia antes. Agora, sobre as mudanças recentes, né, previstas em portaria do MDS, o que temos de novidade, secretário? O que foi alterado? Então, antes de entrar nesse assunto, eu quero resgatar aqui com você, Érica, o quanto que o Brasil, que a economia do Brasil voltou a crescer. O quanto que o Brasil aumentou a empregabilidade, gerando novos empregos para toda a população brasileira e principalmente para o público Cadastro Único e Bolsa Família. Quando a gente olha para o ano de 2025, de janeiro a março, nós estamos falando de um total de empregos que foram gerados no nosso país de 574.480 empregos. Desses 574.000, 384.707 foram para o público do Cadastro Único. Essa população que está cadastrada no Cadastro Único. Isso significa 67% do número de empregos que foram gerados de janeiro a fevereiro de 2025. Quando eu olho para o público do Bolsa Família, 273 mil conseguiram emprego com carteira assinada janeiro e fevereiro. Isso significa uma média de 47% de todos os empregos que foram gerados no nosso país. Então, quando a gente escuta muito preconceito, muitas informações incorretas que as pessoas falam assim, se você arrumar um emprego, você perde Bolsa Família, né? Ou até os próprios beneficiários mesmo que acham isso. E o que a gente está mostrando que não é. Na hora quando o Brasil volta a crescer, na hora quando o mercado de trabalho volta a ser aquecido e que a gente vê que o maior número de empregos que está sendo gerado no nosso país está sendo exatamente para o público Cadastro Único e para o público Bolsa Família, isso é um ganho muito grande. É exatamente o governo federal mostrando, sabe, o quanto que está trabalhando, o quanto que está fazendo com que a economia cresça, com que o recurso circule e que essas pessoas que dependiam exatamente do programa Bolsa Família estão conseguindo acessar o mercado de trabalho. E aí, para falar da regra de proteção, é exatamente isso. Assim, nós tínhamos uma regra de proteção até agora e dentro dessa regra, o programa Bolsa Família, ele atua muito com esse cenário nacional. Sabe? Porque se o Brasil está gerando poucos empregos, se a população está com muito mais insegurança alimentar, voltando a passar fome, a regra de proteção tem que ser de um jeito. Quando o Brasil passa a melhorar, sabe, a sua qualidade de empregos, aquecendo a economia, a gente também tem que estar sempre trabalhando e olhando para as nossas regras para estar adaptando o programa, né? E a regra de proteção, ela nasceu exatamente para poder dar uma segurança para essa família entrar no mercado de trabalho. Secretário, então as mudanças foram de acordo com o atual cenário do Brasil, né? Que é um cenário de progresso, de novos empregos, especialmente para o público do Cadastro Único, como a senhora falou. Então, a partir de 2025, a regra de proteção, ela terá 3 públicos de atendimento. O primeiro público é o público que já estava na regra de proteção e que vai continuar até o seu tempo previsto que estava na lei passada. Isso significa o quê? Que até abril de 2025, quem estava na regra, nada vai mudar. Vai continuar da mesma forma. Para o segundo público, nós teremos uma mudança que é exatamente aquele público que está na regra de proteção, mas que possui uma aposentadoria rural, uma pensão, benefício assistencial da pessoa idosa, que é o BPC. Então, essas pessoas que estão na regra de proteção, mas que já têm uma fonte de segurança, que é uma aposentadoria, que já tem um BPC, essas pessoas ficarão na regra de proteção por 2 meses. E nós teremos também um terceiro público, que é quem vai entrar agora, a partir do novo regramento da regra de proteção, que são as pessoas que conseguirem entrar no mercado de trabalho, que aumentaram a sua renda e que ficarão por 1 ano na regra de proteção. E esse 1 ano, por que ele é importante, Érica? Porque a partir de 1 ano, na hora quando você perder a sua carteira assinada, o seu emprego, você já pode acessar os benefícios como de Seguridade Social. Então, isso significa que o programa Bolsa Família vai estar durante 1 ano com essa família, ela recebendo 50% do benefício do Bolsa Família e mais a sua carteira assinada. Se lá na frente, se depois de 1 ano ela perde o emprego, ela volta no Cadastro Único lá no CRAS do seu município, atualiza a queda da renda dela
para ela poder voltar, ter o direito de voltar para o programa Bolsa Família. Essa volta, secretária, é o que a gente chama aqui de retorno garantido e é o tema da minha próxima pergunta. Eu queria que a senhora detalhasse um pouco sobre como funciona esse retorno garantido. O objetivo mesmo é esclarecer para essas famílias que, caso elas deixem o programa por terem aumentado a renda, ao necessitarem novamente, elas vão receber novamente o benefício. O que essa família precisa entender é que ela só sai realmente do programa se nessa família, se a renda por pessoa passar de R$706. Se na hora quando eu faço a soma do que eu ganho da minha carteira assinada, quando eu divido pelo número de pessoas que são da minha família, se não passar de R$706 e ficar entre R$218, que é a linha de entrada, e R$706, que é a linha de saída, essas famílias continuam no programa Bolsa Família, passam a receber 50% do benefício e com a sua carteira assinada. Se a sua renda, depois que fazem essa divisão, a carteira assinada dividido pelo número de pessoas da família, se passar de R$706, aí essa família ela é desligada do programa Bolsa Família. Mas é isso que eu falei aqui um pouquinho aqui atrás. Se em algum momento você perde a sua carteira assinada, vai no CRAS e atualiza novamente o cadastro. Se você está na regra de proteção, recebendo 50% do valor do Bolsa Família e com a carteira assinada, se você perde a sua carteira assinada, você também volta lá no CRAS, atualiza o cadastro, diz que a renda dessa família caiu e aí essa família já entra diretamente no retorno garantido, porque ela não chegou a sair do programa Bolsa Família. Ela só estava com uma renda de 50% do programa, mas ela não tinha saído do programa. Então ela vai lá no CRAS, atualiza e volta a receber 100% quando ela perde a carteira assinada dela. É lógico que o que nós queremos é que essa família não perca, que essa família cada vez mais. E o que nós queremos realmente é que os estados e municípios olhem realmente para essas famílias que estão tanto no cadastro único como no Bolsa Família. Porque eu costumo dizer muito que a gente só consegue dar autonomia para essas famílias se realmente outras políticas chegarem na vida delas. O programa Bolsa Família, que muitas pessoas acham que é uma porta de saída, eu costumo dizer que ele é exatamente o contrário. Na hora que essa família está em insegurança alimentar, está numa condição de precariedade, a primeira coisa que chega é o Bolsa Família. É a primeira sustentação para fazer com que essas famílias não passem fome, literalmente. Mas quando outras políticas chegam, e aí eu digo quando eu digo as secretarias de trabalho, secretarias de educação, secretarias de qualificação profissional chegam nas vidas desses beneficiários do Bolsa Família, a gente com certeza tem uma chance muito maior de melhorar a vida delas. Só para te dar um exemplo, nós tivemos um resultado no Nordeste brasileiro que 60% dos empregos gerados do CAGED em fevereiro foram do público Cadastro Único e Bolsa Família. Você imagina assim, um crescimento na força de trabalho de uma região como o Nordeste e 60% dos empregos obtidos ali foram exatamente desse público Cadastro Único e Bolsa Família. E aí eu vou te dar um outro exemplo também no estado de Sergipe, que é o menor estado da federação, através de um programa do próprio governo do estado, fazendo qualificação profissional com o público do Cadastro Único e Bolsa Família e fazendo uma rede de apoio para essas famílias que estavam sendo cadastrados, fazendo articulação com o empresariado, eles conseguiram fazer com que os empregos gerados em fevereiro de 2025, 24,4% são de pessoas assistidas pelo Bolsa Família. E deste público, Érica, 51,8% são de mulheres. Se a gente considerar o acumulado de janeiro e fevereiro de 2025, 23,9% são de pessoas que são assistidas pelo Bolsa Família. E deste público, 51% são de mulheres. Então a gente mostra que as mulheres são as que mais estão entrando no mercado de trabalho, são as mulheres que são as chefes de famílias, normalmente mães solos, mulheres negras, mulheres periféricas e que estão acessando o mercado de trabalho. Mas isso só o programa Bolsa Família sozinho não conseguiria fazer. Então, a força dos estados e dos municípios de olhar essas famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família é fundamental demais. Nós não queremos cada vez mais um programa que a gente eleve cada vez mais o número de benefícios. Nós queremos cada vez mais que a educação, que a saúde, que a qualificação profissional, que a geração de empregabilidade chegue nas vidas dessas famílias que mais precisam, né? Então, o Brasil está crescendo, nós estamos numa retomada, num aquecimento no mercado de trabalho e que, com certeza, com o apoio dos
dos estados e dos municípios, nós conseguiremos cada vez mais fazer com que essas famílias que hoje são de baixa renda, que elas acessem a educação, que elas acessem qualificação profissional, que as nossas crianças, que também é um número muito grande dentro do Bolsa Família, que é quase metade do programa, é composto por beneficiários de 0 a 18 anos. E é esse público que a gente precisa fazer com que outras políticas cheguem muito na vida delas, mas aí é só a política pública realmente que pode assegurar as creches, assegurar uma educação de qualidade para as nossas crianças, para que cada vez mais nós tenhamos uma proteção social, sabe, que não seja uma proteção falsa, uma pequena proteção, mas que a gente faça realmente, através da política, uma grande proteção social na vida das famílias que mais precisam. E nós estamos acreditando muito nisso. O governo federal hoje continua trabalhando, e eu acho que essa é uma marca que sempre foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é fazer com que o recurso dentro do país gere muito forte para as pessoas que mais precisam. Muito dinheiro na mão de poucos, como ele sempre disse, a concentração de renda. Pouco dinheiro na mão de muitos, sabe, faz uma transformação social. E isso, nós sabemos que essa é uma marca que sempre foi do programa, muito uma marca do presidente Lula, que é fazer com que as nossas famílias brasileiras tenham pelo menos 3 refeições por dia, que as nossas famílias realmente tenham uma proteção social e que elas acessem mercado de trabalho, de qualificações e de uma renda melhor. É isso que nós esperamos. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Você ouvindo a Rádio Sertão FM, olha, ficou muito bem explicado para você, né? Você que está ouvindo aí, né? Ficou muito bem explicado aí. Então, você que ganha aí até R$700, se você arrumar um serviço que passar de R$700, você perde o Bolsa Família. Mas se você ficar desempregado, você retoma de novo. Se você arrumar um serviço que ganha aí menos de R$700, você continua recebendo o Bolsa Família, né? Que belezinha. Olha, para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM, quero agradecer pela sua audiência, né? Vocês aí em toda a região aí de Monteiro, São José, Litoral Norte, São Paulo, Brasil e o mundo, né? Obrigado pela sua audiência. Você curtindo aí o Jornal Regional. Estamos indo embora, voltando aí, gente. Voltando aí, né? A gente volta no próximo sábado a partir das 8 horas. Mas às 8 horas da noite, às 20 horas, estaremos reprisando esse jornal de volta. Ó, você também pode acessar também, daqui a pouquinho já vai estar no ar na plataforma no YouTube. Você coloca lá Rádio Sertão FM Monteiro Lobato, você pode ouvir lá as informações e notícias aqui da Rádio Fox e do Jornal Regional, né? Que é transmitido nas 2 FM online, tá? Nas 2 FM online. Olha, para você que ouviu a gente até agora, são 9 horas e 6 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, e sábado que vem estaremos de volta com muito mais informação para você. A você aí, né? Um bom dia e até sábado que vem. Tchau, gente. Você acabou de ouvir Jornal Regional. Notícias da região, do Brasil e do mundo. Jornal Regional. A apresentação: Valdir das Neves.